Hoje é modinha. Crente de TikTok? Uhum. Então, uma das maiores dificuldades. TikTok. Um dos maiores dilemas e dificuldades, né, para um jovem pregador é manter-se puro, manter-se santo e conciliar vida financeira com a vida ministerial. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade porque antes eu precisava trabalhar, mas eu tinha sido convidado para ministrar no Rio de Janeiro no domingo à noite. E como que eu ministro no Rio de Janeiro no domingo à noite se na segunda pela manhã eu tenho que estar no trabalho? Não tem como. Uhum. Aí eu tinha que deixar de atender porque eu precisava trabalhar no domingo na segunda pela manhã. Isso acontece muito com o jovem, porque o jovem precisa trabalhar, né? Tá crescendo na carreira profissional, mas ele tem um ministério, paralelamente, ele tem um ministério, ele tem uma chamada. E conciliar essas duas coisas não é fácil, não é fácil. Vida financeira, vida profissional com vida ministerial. Vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar abrir mão de alguma coisa, como eu já fiz. Já abri mão da minha vida profissional para Se se dedicar integralmente à vida ministerial. Isso é um dilema também. A dificuldade também para um jovem pregador. O jovem pregador, a falta de prestígio, a falta de achar uma Incentivo. palavra. Não, também a falta de incentivo. Mas graças a Deus, hoje, né, mudou muito isso. Os jovens recebem incentivo, mas a falta de não é honra, mas é um prestígio. Vou citar um exemplo. Eu, como jovem Reconhecimento. Reconhecimento. Parece que o jovem, ele é pecador. Parece que jovem não tem vida com Deus. Uhum. Parece que jovem não tem intimidade com Deus. Jovem é só pecar, e vida, e baderna, e zoeira, e irresponsabilidade, e inconstância. Parece que jovem não tem responsabilidade, não tem vida com Deus. Fui ministrar uma vez não vou falar o estado, porque não vou falar a cidade, não vou falar a igreja. Uhum. Mas fui pregar numa igreja bem conceituada do nosso Brasil. Não vou falar o estado. Ok. E eu chegando lá, o pastor não me deixou subir no altar, porque eu não era pastor, eu era um jovem pregador. E ele pegou e falou assim, ele me afrontou, não diretamente, mas indiretamente eu sabia que aquilo era pra mim. Ele falou assim, aqui, e realmente no cartaz, quando eu vi o cartaz, eu fiquei constrangido, porque no cartaz só tinha pastor fulano, pastor ciclano e pastor Beltrano e Gladstone. Pastor Ciclano, Beltrano e Gladstone. Eu falei, cara, o que eu vou arrumar nesse congresso? Aí eu cheguei pra pregar e o pastor falou assim, na hora que foi me apresentar, tá ali o pregador, fulano de tal, vindo do estado, da cidade de tal, tá aqui com a carta. Pastor Toninho, na época, tinha assinado a carta. E aí ele falou assim, vocês sabem, não tem como mais mexer, jamais. Depois eu quero uma reunião com a coordenação dos jovens, porque você sabe que nossos congressos só pregam pastores. Mano, eu tava lá. Foi ao vivaço, Falou como desse o pessoal jeito. fala, né? Ao vivaço, na cara. Essa história eu conheço. E aí ele desceu o sermão, cara. Ele desceu o sermão, falou, jovem não tem experiência para pregar num evento com essa envergadura. E realmente era um evento muito grande. E eles tinham dado o tema para o evento. Foi Deus que deu aquele tema para eles. O tema era sobre José. Não me lembro qual foi o versículo que eles tomaram sobre José, mas o tema era relacionado a falar sobre os dilemas de um jovem com sonhos. Os dilemas de um jovem sonhador. Isso, os dilemas de um jovem sonhador. E eu... Mas tava tudo a ver, Tudo a então. ver, né? Que é o menorzinho da casa. eu tô... Não, mas eu tava pensando aqui, ó. Por exemplo, você não era pastor, mas era PR. Pregador. Lá que você não falou. Deixa eu falar. Aí falou, sabe que nossos congressos aqui é norma do nosso ministério. Não sei como vocês conseguiram burlar isso, mas é norma do nosso ministério só pregar nos nossos congressos oficiais. Pastores, eu tava lá. Só os irmãos mais velhos. Ouvindo tudo isso. E aí ele começou a descer os irmãos. Jovem não tem responsabilidade para ministrar num evento como esse. Jovem não tem experiência, não tem bagagem para ministrar num evento como esse.
precisamos de pessoas que sejam casadas, com família, com história. E eu falei, Jesus, mentira, me arrebata daqui, Senhor. Se é pra me quiser levar, me leva agora. Essa é a hora, seu filho tá pronto. Aí beleza, aí na hora da mensagem, agradeci o pastor. E aí, cara, é o que eu falo com os meninos, né? Por muito tempo, eu já vi essas coisas me bloquear. Uma coisinha, não que isso era coisinha, mas uma coisa bem menor que essa me bloqueava. E você subir pra pregar bloqueado, fechado, triste, cabisbaixo. Foi bem antes, né? Foi antes de começar a pregação, ele já deu uma dessa. Mas aí o Senhor me deu na hora da mensagem, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra e não foi indireta para aquele pastor. Deus sabe que não foi indireta. Púlpito não é lugar de indireta. Púlpito é lugar para pregar a palavra. E eu levo isso comigo. Púlpito não é lugar para indireta, para desabafo, para testemunho. Se você for levar a vida cristã a sério, lugar nenhum é lugar de indireta, né? Porque a palavra do crente é assim, ensina ou não. Se eu tenho alguma coisa para falar com o irmão, olha só, exatamente. É assim. Exatamente. Não tem negócio de indireta. Mas... O púlpito é a questão, né? Aí na hora da mensagem, eu falei sobre a questão da mulher de Potifar, né? Que era contexto do texto. José era jovem e fugiu da mulher. Davi era casado e não fugiu da mulher. Aí a questão não é ser jovem ou ser casado. E sim tá na questão da intimidade do caráter da pessoa. Eu falei isso na mensagem. Cara, quando eu falei isso, o culto acabou. A mensagem acabou. A igreja tomou a igreja foi tomada pela presença do Senhor. Porque ali, na verdade, por que a igreja sentiu o peso daquela palavra? Porque não foi uma indireta. Porque se eu fosse dar uma indireta pro pastor, o efeito seria contrário. Ao contrário. Não veio de Deus. Não ia vir de Deus. E quando não vem de Deus, o efeito não é satisfatório. E quando aquela palavra o Senhor me deu, eu falei aquilo ali, a questão não é ser jovem ou ser idoso, ser solteiro ou ser casado. Fiz um paralelo entre o José que fugiu e o Davi que não fugiu. Davi casado não fugiu, José solteiro fugiu. Eu fiz aquele paralelo e ficou um negócio muito interessante, muito top. Fiz a aplicação, a igreja se alegrou tanto ali naquilo ali, a presença do Senhor tomou aquele lugar, as pessoas já se levantaram, já começaram a levantar a mão, glorificar, uma glória tomou o lugar. Eu precisei terminar a mensagem, porque eu entendi, não, agora é hora, eu preciso entregar a mensagem.